sinta o frêmito no ar, antes mesmo que o sol da quinta-feira de milagres se anuncie, antes que os primeiros raios dourados beijem a terra adormecida. Há um silêncio tenso nos céus, denso e profundo, como o véu que precede a revelação mais gloriosa. É o instante exato em que a escuridão, outrora soberana e opressora, começa a tremer em seus alicerces mais profundos. Perceba a luz que se ergue, não de forma gentil ou gradativa, mas como um raio que fende a noite mais espessa, rasgando o manto da desesperança que por tanto tempo cobriu os horizontes da sua alma. Escute, com a sensibilidade aguçada de quem espera por um sinal divino. Preste atenção. Não é o som distante de uma melodia suave ou de um sussurro ameno, mas o rugido inconfundível de correntes se partindo, estilhaçando-se em 1000 pedaços no chão, libertando o que por tempo demais esteve aprisionado, sufocado, silenciado. Este é o convite irrecusável. Este é o comando divino. Este é, sem sombra de dúvida, o seu momento de virada, o ponto de inflexão da sua jornada. Efatá. Permita que esta palavra, ancestral e poderosa, ressoe em cada fibra do seu ser, em cada célula do seu corpo, em cada recôndito da sua mente. Efatá. Ela não é apenas um som articulado, mas uma chave mestra, um portal dimensional, um decreto celestial. Ela é a promessa irrefutável de que aquilo que foi selado com dor, oprimido pela adversidade, silenciado pelo medo, agora será aberto de forma grandiosa e irreversível. Sente o calor dessa luz invadindo a sua alma, aquecendo os cantos mais frios do seu espírito? É a centelha divina que insiste em brilhar, mesmo através das frestas mais estreitas da sua dor, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor. Vê as sombras recuando, dissipando-se como névoa ao sol, revelando contornos de esperança que você talvez já tivesse esquecido, que a rotina e o cansaço haviam obscurecido. Este é o prenúncio de uma nova era. Esta é a hora da sua libertação. Hoje, nesta quinta-feira de milagres, Deus libera suas bênçãos mais abundantes sobre você, de uma maneira que você jamais imaginou. Por quanto tempo você tem carregado o peso esmagador de correntes invisíveis, mas terrivelmente reais? Correntes de medo paralisante, de dúvida corrosiva, de mágoa profunda, de culpa sufocante. Correntes que te prendem a um passado que não serve mais, a feridas que se recusam a cicatrizar, a memórias que insistem em assombrar o seu presente. Correntes que te impedem de alcançar um futuro que parece inatingível, um horizonte que se afasta a cada passo. Correntes que transformam o seu presente em um fardo pesado, um presente que sufoca a sua respiração e a sua alegria. Há um grito silencioso dentro de você, um clamor por libertação que talvez você nem se permita ouvir. Um lamento abafado que ecoa nas profundezas da sua alma. Você se sente estagnado, como um rio represado por diques intransponíveis, com o fluxo vital de vida, de propósito e de bênçãos bloqueado, impedido de seguir seu curso natural. As portas da oportunidade parecem trancadas a 7 chaves. As janelas da alegria embaçadas por uma poeira de desilusão. O seu próprio potencial, vasto e ilimitado, parece adormecido, hibernando em um sono profundo. Você tentou de tudo, não é mesmo? Bateu em portas que não se abriram, mesmo com toda a sua força e persistência. Ergueu a voz em orações fervorosas que pareciam se perder no vazio, sem encontrar eco nos céus. Lutou contra gigantes que só existiam na sua mente, ilusões que te mantinham preso em um ciclo de autossabotagem e desespero. A exaustão se instalou, profunda e avassaladora, e com ela uma resignação perigosa, uma aceitação passiva da sua condição. Você se convenceu de que algumas coisas simplesmente não são para você,
que certas bênçãos estão destinadas a outros, que a sua cruz é pesada demais para ser aliviada, que o seu fardo é intransferível. Mas o silêncio tenso que agora se rompe não é o silêncio da indiferença divina. É o silêncio da preparação meticulosa, da gestação de um milagre. Ele precede a voz que ordena com autoridade, o poder que transforma radicalmente, a graça que transborda sem limites. Sente a dor que se manifesta como um nó apertado na garganta, uma opressão sufocante no peito, uma inquietação constante e perturbadora na mente? É a dor do que precisa ser liberado, do que urge ser expulso do seu sistema. É o luto pelo que foi perdido, o lamento profundo pelo que não aconteceu, o peso esmagador do que ainda não foi perdoado, a si mesmo, aos outros que te feriram, às circunstâncias que te desafiaram. E este sentimento de aprisionamento, esta sensação de que a vida está acontecendo lá fora, em um mundo vibrante e cheio de possibilidades, enquanto você permanece aqui dentro, confinado em sua própria prisão, é o que estamos prestes a desafiar com toda a força do nosso ser. Hoje, não pedimos permissão a ninguém. Não imploramos por uma chance, por uma migalha de esperança. Nós declaramos a verdade absoluta. Nós reivindicamos a liberdade que nos foi prometida. Efatá. Abra-se mente para a clareza da verdade que liberta, para a sabedoria que ilumina cada passo, para a compreensão que desfaz os nós da confusão. Abra-se para pensamentos de paz, de prosperidade, de fé inabalável. Efatá. Abra-se coração para o amor que cura todas as feridas, para a compaixão que dissolve a amargura, para a gratidão que atrai mais bênçãos. Abra-se para perdoar e ser perdoado, para amar e ser amado sem reservas. Efatá. Abra-se, espírito, para a conexão profunda e inquebrantável com o divino que tudo pode, para a voz do Criador que sussurra segredos de vitória, para a presença que preenche todo o vazio. Abra-se para a intuição, para a revelação, para a plenitude da sua essência divina. Repita comigo, não apenas com a boca, em um mero exercício de vocalização, mas com a convicção inabalável da alma, com a fé que move montanhas. Efatá. Esta não é uma súplica humilde, mas uma declaração poderosa, um decreto que ecoa nos reinos espirituais. É a ruptura definitiva com o velho, com o que te prendia e te diminuía, e a saudação jubilosa ao novo, ao que te eleva e te expande. É a voz que ordena que as portas da prisão, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, se escancarem de uma vez por todas. Não estamos pedindo que Deus nos abençoe, como se Ele fosse um ser distante e relutante. Estamos nos abrindo para receber as bênçãos que Ele já derramou abundantemente sobre nós, que já estão disponíveis em Sua infinita graça. Não estamos implorando por um milagre, como se fosse um evento raro e inacessível. Estamos nos tornando o canal, o instrumento, o receptáculo para que o milagre aconteça através de nós e em nós. Efatá. Que cada palavra proferida seja um martelo implacável contra as correntes que te aprisionam, um raio fulminante contra a escuridão que te envolve, um sopro de vida vivificante para o que estava morto, inerte, sem esperança. Sinta a energia inesgotável dessa palavra. Deixe-a vibrar em cada átomo do seu ser, ressoando em seus ossos, em sua medula, em sua alma. Ela é a força motriz que te impulsiona para além dos limites autoimpostos, para além das fronteiras da sua própria imaginação. É a coragem inabalável para encarar as sombras mais profundas, sabendo que a luz já está a caminho, que ela já se manifesta. É a certeza absoluta de que a dor é passageira, uma nuvem que se dissipa, mas a glória da abertura é eterna, um sol que nunca se põe. Efatá.
não apenas uma vez em um mero ato de fé, mas até que a verdade se materialize diante dos seus olhos. Não apenas um sussurro tímido, mas um grito que ecoa pelos vales da sua existência, um clamor que alcança os céus e a terra. A cada repetição, sinta uma corrente se afrouxar, uma porta ranger, um véu se levantar, revelando paisagens de possibilidades infinitas. O relato bíblico de Efatá, encontrado em Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 35, não é apenas uma história antiga, mas um modelo vivo do que Deus deseja fazer em sua vida hoje. Jesus, vindo da região de Tiro e Sidom, atravessou a Decápolis e chegou ao mar da Galileia. Ali, trouxeram-lhe um homem que era surdo e tinha dificuldades na fala, e imploraram que Jesus lhe impusesse as mãos. A multidão, com sua compaixão e fé, intercedeu por aquele que estava limitado em sua comunicação e percepção. Jesus, então, o tirou da multidão e o levou para um lugar à parte, um ato de intimidade e cuidado pessoal. Este detalhe é crucial. Deus muitas vezes nos tira do barulho, da distração, da influência das vozes externas para operar o milagre em um ambiente de profunda conexão e quietude. Ali, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem e, depois de cuspir, tocou-lhe a língua. Este gesto, que para a lógica humana pode parecer incomum, era um sinal visível do poder divino que estava prestes a ser liberado, uma demonstração tangível de sua autoridade. Em seguida, olhando para o céu, Jesus suspirou profundamente, um suspiro que carregava o peso da compaixão divina e a autoridade do Verbo Criador, e disse a palavra Efatá, que significa abra-se. E imediatamente os ouvidos do homem se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar claramente. O milagre foi instantâneo, completo, inquestionável. Este não foi um processo gradual, mas uma transformação radical. A surdez, que o isolava do mundo dos sons, e a dificuldade na fala, que o impedia de se expressar plenamente, foram removidas em um único comando. A palavra Efatá não foi uma sugestão nem um pedido, mas uma ordem soberana, um decreto divino que rompeu todas as barreiras físicas e espirituais. O que isso significa para nós hoje? Significa que Efatá é a palavra que Deus usa para desatar o que está amarrado em sua vida. É o comando para que seus ouvidos espirituais se abram e você possa ouvir a voz de Deus com clareza, discernir sua vontade e perceber as oportunidades que Ele coloca diante de você. É a ordem para que sua língua se solte e você possa declarar as promessas de Deus, louvar seu nome e expressar sua fé sem medo ou inibição. Pense em Isaías 35, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará. Esta profecia é um eco milenar da palavra Efatá. Ela fala de uma restauração total, não apenas física, mas espiritual. Quantos de nós somos cegos espiritualmente, incapazes de ver as soluções para nossos problemas, as bênçãos que já nos cercam, o caminho que Deus preparou para nós? Quantos somos surdos espiritualmente, incapazes de ouvir a voz suave do Espírito Santo, os conselhos divinos, os avisos que nos livrariam de armadilhas? Quantos somos coxos espiritualmente, paralisados pelo medo, pela inércia, incapazes de dar o próximo passo de fé, de avançar em direção ao nosso propósito? E quantos somos mudos, espiritualmente incapazes de orar com fervor, de profetizar sobre nossa própria vida, de declarar nossa vitória, de louvar a Deus em meio às circunstâncias? Hoje, a palavra Efatá é o comando para que seus olhos se abram para a visão de Deus, para que seus ouvidos se desempeçam e você ouça a melodia da esperança, para que seus pés saltem com a alegria da liberdade e para que sua língua cante hinos de gratidão e vitória. Em Apocalipse 3, versículo 8,
encontramos outra promessa poderosa que ressoa com o espírito de Efatá. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta passagem nos revela um Deus que abre portas que nenhum homem ou circunstância pode fechar. A porta que ele abre não é uma porta comum. É uma porta de oportunidade, de acesso, de provisão, de favor. E o mais surpreendente é que essa porta é colocada diante de nós mesmo quando temos pouca força. Isso significa que sua fraqueza não é um impedimento para o milagre de Efatá. Sua fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é suficiente para ativar o poder de Deus que abre o que precisa ser aberto. Você se sente fraco, cansado, sem recursos? Saiba que é exatamente nesse estado que a graça de Deus se manifesta mais poderosamente. Ele não espera que você seja forte. Ele apenas espera que você esteja disposto a se abrir para o que ele já preparou. A porta está aberta. Ninguém pode fechá-la. Seu único trabalho é atravessá-la. O Salmo 118, versículos 19 e 20 clama: Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Aqui, vemos a aspiração de entrar pelas portas da justiça, que são, em última instância, as portas da presença de Deus, da sua retidão, da sua verdade. A palavra Efatá nos convida a abrir essas portas não apenas para receber, mas para entrar e louvar. A justiça aqui não é a nossa própria, mas a justiça que nos é imputada pela fé em Cristo, que nos dá acesso irrestrito ao Pai. Quando declaramos Efatá, estamos declarando nosso direito de entrar, de acessar as bênçãos que estão na presença do Senhor. Estamos reivindicando nosso lugar à mesa do banquete divino, nosso direito de andar em retidão e desfrutar da plenitude da sua graça. Esta porta não é apenas para a salvação eterna, mas para a vida abundante aqui e agora. E o que dizer de Lucas 11, versículos 9 e 10? Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Esta é a promessa fundamental da oração, e ela se conecta diretamente com o poder de Efatá. Bater na porta é um ato de persistência, de fé, de não aceitar um não como resposta final. E a promessa é clara: a quem bate, a porta se abrirá. Efatá é a palavra que acelera esse processo, que decreta a abertura imediata. Não é apenas bater, é bater com a convicção de que a porta já está se abrindo. É bater com a autoridade de quem sabe que a resposta já foi liberada. Você tem batido em portas que parecem seladas? Hoje, com a palavra Efatá, você não apenas bate, você ordena que se abram. Você não apenas busca, você encontra. Você não apenas pede, você recebe. Finalmente, em João 10, versículo 9, Jesus declara: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus é a porta suprema, a única entrada para a verdadeira vida, para a salvação, para a liberdade. Ele é a porta que nos permite entrar e sair com segurança, encontrar pastagens verdes, ou seja, provisão abundante e descanso para a alma. Quando declaramos Efatá, estamos nos abrindo para Jesus, a porta. Estamos permitindo que Ele nos conduza para fora de qualquer prisão e para dentro de um lugar de plenitude e prosperidade. Estamos nos abrindo para a sua liderança, para a sua provisão, para a sua paz, que excede todo entendimento. Efatá, portanto, é um convite para entrar na vida que Jesus já conquistou para você. É a libertação para viver sem medo, sem falta, sem limitações. As implicações desta mensagem profética para os dias atuais são vastas
e transformadoras. Vivemos em um mundo de portas fechadas, de barreiras invisíveis que nos impedem de alcançar nosso pleno potencial. Efatá é a chave para romper os ciclos de pobreza, seja ela financeira, emocional ou espiritual. Se você tem enfrentado escassez, dívidas, falta de recursos, a palavra Efatá é o decreto para que as portas da provisão se abram, para que novas fontes de renda surjam, para que a sabedoria para gerir suas finanças seja liberada. Não se trata apenas de dinheiro, mas de um fluxo abundante de recursos e oportunidades. Efatá é a cura para as enfermidades que aprisionam seu corpo. Se você tem lutado contra doenças crônicas, dores persistentes ou qualquer tipo de limitação física, a palavra Efatá é o comando para que a saúde seja restaurada, para que a energia vital flua novamente em suas veias, para que cada célula do seu corpo seja renovada. Não importa o diagnóstico, o poder de Efatá transcende a lógica humana e a medicina. É a ativação do poder divino de cura em você. Efatá é a libertação emocional que você tanto anseia. Ansiedade, depressão, traumas do passado, amargura, ressentimento, todas essas são correntes invisíveis que sufocam a sua alma. A palavra Efatá é o sopro de vida que dissipa a névoa da tristeza, que desfaz os nós da angústia, que libera o perdão que cura. É a porta que se abre para a paz interior, para a alegria genuína, para a leveza de espírito. Permita que essa palavra dissolva todo o peso que você tem carregado. Efatá é a restauração de relacionamentos que parecem irremediavelmente quebrados. Se há laços familiares desfeitos, amizades perdidas ou dificuldades em se conectar com aqueles que você ama, a palavra Efatá é o convite para que as pontes sejam reconstruídas, para que o amor flua novamente, para que a compreensão e a empatia prevaleçam. É a abertura para novos relacionamentos saudáveis e para a cura de feridas antigas. Efatá é a ativação do seu propósito e destino. Quantos de nós nos sentimos perdidos, sem direção, sem saber qual é o nosso verdadeiro chamado? A palavra Efatá é a luz que ilumina o caminho, a clareza que revela seus dons e talentos, a coragem que te impulsiona a viver a vida para a qual você foi criado. É o fim da procrastinação e da estagnação, o início de um movimento imparável em direção ao seu destino. Efatá é a chave para um shift na sua atmosfera espiritual. Se você tem sentido peso, opressão ou uma sensação de que as coisas estão travadas espiritualmente, a palavra Efatá é o decreto para que a glória de Deus se manifeste, para que a presença do Espírito Santo inunde seu ambiente, para que a unção flua livremente em sua vida. É o fim da guerra espiritual e o início de um tempo de paz e vitória. Para aplicar esta mensagem profética em sua vida, comece com a declaração. Fale Efatá em voz alta, repetidamente, com toda a convicção do seu ser. Não é um mero som, é um decreto que você está liberando no universo, uma ordem que você está dando à sua própria alma e às circunstâncias ao seu redor. Fale Efatá sobre suas finanças, sobre sua saúde, sobre seus relacionamentos, sobre sua carreira, sobre sua vida espiritual. Não apenas sussurre, mas grite se for preciso, até que você sinta a palavra vibrar em cada fibra do seu ser. Em seguida, identifique as áreas específicas que precisam de abertura. Seja honesto consigo mesmo. Onde você se sente aprisionado, onde as portas parecem fechadas, é na sua saúde, na sua carreira, na sua vida amorosa, na sua paz interior. Ao identificar, você direciona a energia da palavra Efatá para o ponto exato da sua necessidade. Por exemplo, se for na saúde, diga: Efatá, meus ouvidos se abrem para ouvir a voz da cura. Efatá, minhas células se abrem para receber a saúde divina.
Seja específico, pois a clareza da sua intenção amplifica o poder da sua declaração. Depois de declarar, entre em ação. A abertura de uma porta não significa que você deve permanecer parado. Você precisa atravessá-la. Se Efatá abriu uma porta de oportunidade profissional, envie seu currículo, faça a ligação, prepare-se para a entrevista. Se abriu uma porta de cura, cuide do seu corpo, siga as orientações médicas se for o caso, mas acima de tudo, mantenha a fé na restauração completa. Se abriu uma porta de perdão, tome a iniciativa de perdoar ou de pedir perdão. A fé sem obras é morta. A declaração de Efatá deve ser seguida por um movimento, por um passo de obediência e coragem. Pratique a gratidão antecipada. Agradeça a Deus pelas portas que já se abriram, pelas correntes que já se partiram, mesmo que você ainda não veja a manifestação completa. A gratidão é um ímã para mais bênçãos. Ela eleva sua frequência, alinha você com a energia da abundância e da provisão. Agradeça por cada pequena vitória, por cada sinal de progresso, por cada raio de luz que fende a escuridão. A gratidão é o combustível que mantém a porta aberta. Mantenha a persistência. A abertura é um estado de ser, não um evento único. As forças contrárias podem tentar fechar a porta novamente, podem tentar lançar novas correntes. Mas você, com a palavra Efatá em seus lábios e em seu coração, tem o poder de mantê-la aberta. Guarde sua mente contra a dúvida, seu coração contra o medo. A cada vez que uma sombra tentar se aproximar, declare novamente Efatá e veja-a recuar. Envolva-se em comunidade. Compartilhe sua fé, suas vitórias, suas lutas. A força coletiva de uma comunidade de fé é um multiplicador de milagres. Quando um se abre, todos se beneficiam. Quando você compartilha sua história de Efatá, você inspira outros a se abrirem também, criando uma corrente de libertação que se espalha. Finalmente, pratique a autorreflexão contínua. Quais barreiras internas ainda precisam ser removidas? Às vezes, as maiores prisões são aquelas que construímos em nossa própria mente. O orgulho que impede o perdão, o medo do sucesso que nos impede de avançar, a autocrítica que nos paralisa. Efatá também é um comando para que essas barreiras internas se abram e se dissolvam, permitindo que a luz divina penetre em cada canto do seu ser. E então, o som. Não mais um estilhaçar isolado, mas uma cacofonia gloriosa de metal retorcido, de cadeados rompidos, de grilhões caindo ao chão, cada um com um som ressonante que ecoa a vitória. Os fragmentos de metal, antes pesados e opressores, agora brilham no chão recém-iluminado, testemunhas silenciosas de uma prisão que não existe mais, que foi desmantelada para sempre. A escuridão, que antes parecia um abismo insuperável, um vazio sem fim, agora é apenas uma lembrança distante, um vestígio apagado, engolida pela luz que irrompe de todas as direções, uma luz que não cega, mas revela, uma luz branca, pura, que não apenas ilumina o caminho, mas revela um caminho que você não podia ver, que estava oculto sob o manto da desesperança. As portas. As portas que pareciam intransponíveis, seladas por séculos de inércia e desilusão, agora se escancaram com um som grandioso, um gemido de madeira antiga e metal enferrujado que cede à força do divino. Não apenas uma porta, mas todas as portas. A porta da saúde renovada, da vitalidade restaurada, da energia inesgotável. A porta da prosperidade abundante, da provisão que excede toda a necessidade, da sabedoria para multiplicar cada recurso. A porta dos relacionamentos restaurados, da reconciliação, do amor incondicional, das conexões que nutrem a alma. A porta da paz interior, da serenidade que acalma a tempestade, da alegria que transborda,
da plenitude de espírito. A porta da sabedoria divina, da intuição aguçada, da revelação de propósitos e caminhos. Vê agora? Do outro lado, não há vazio, não há incerteza, mas um rio de energia dourada, cintilante, que flui incessantemente. Um rio de bênçãos ininterruptas, de graça transbordante, de favor imerecido. Ele flui agora, sem impedimentos, sem barreiras, direto para você, para inundar cada canto da sua existência. É o rio da vida que se renova, da cura que se manifesta, da provisão que nunca cessa. Ele inunda cada célula do seu corpo, lavando a doença, restaurando a vitalidade. Ele inunda cada canto da sua mente, dissipando a confusão, trazendo clareza e paz. Ele inunda cada recessão do seu espírito, preenchendo o vazio, conectando você à fonte de toda a vida. É um fluxo que lava as mágoas mais profundas, irriga as esperanças mais secas, fertiliza os sonhos mais adormecidos. Sinta a correnteza poderosa, mas gentil, que te eleva, te sustenta, te impulsiona para um novo nível de existência. As barreiras caíram, os bloqueios se desfizeram. O silêncio tenso foi substituído por um coro de anjos, por uma melodia de liberdade que ressoa em seu coração, por um sussurro divino que diz: eu estou contigo, você está livre, você está aberto para o meu melhor. Este é o milagre da quinta-feira. Não um evento isolado que acontece uma única vez e depois se esvai, mas a manifestação contínua de um poder que sempre esteve disponível, aguardando apenas a sua permissão, a sua declaração de fé, a sua abertura de coração. Você não está mais à mercê das circunstâncias, jogado de um lado para o outro pelas marés da vida. Você é o co-criador da sua realidade, alinhado com o propósito divino. Você não está mais sob o jugo do passado, preso às suas dores e limitações. Você é o mestre do seu presente e o arquiteto do seu futuro, construindo uma vida de propósito e significado. Efatá. A palavra ecoa agora, não como um comando externo, mas como um mantra de empoderamento que ressoa de dentro para fora. A semente foi plantada em solo fértil, a porta foi aberta para um novo caminho, a corrente foi quebrada para sempre. Mas a jornada continua. Este não é o fim, mas o glorioso começo de uma nova era em sua vida. A cada novo dia, especialmente a cada nova quinta-feira de milagres, lembre-se: a abertura é um estado de ser, uma escolha consciente que você faz a cada instante. Permita que a palavra Efatá se torne seu guia, seu lembrete constante da sua capacidade de se abrir para o divino. Efatá para o perdão que você precisa dar e receber, para a libertação das amarras da mágoa. Efatá para a abundância que você merece, para a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Efatá para as novas oportunidades que surgirão, para os caminhos que se abrirão diante de você. Efatá para a plenitude da sua existência, para a manifestação do seu potencial ilimitado. Agora, levante-se. Erga a cabeça com dignidade e confiança. Respire fundo e sinta o ar puro da liberdade invadindo seus pulmões. A luz está sobre você, envolvendo-o em um abraço de amor e proteção. As correntes estão partidas, seus pedaços espalhados, sem poder para te prender novamente. O rio de bênçãos flui incessantemente, uma corrente dourada de graça que nunca se esgota. Não deixe que nenhuma dúvida, nenhum medo, nenhuma voz antiga ou limitante te convença de que a porta se fechará novamente. Mantenha-a aberta com sua fé inabalável, sua gratidão profunda e sua declaração contínua de Efatá. Este é o seu convite. Fique até o final. Permita que esta energia te inunde, te transforme, te revitalize e, ao final, declare em voz alta, com toda a força da sua alma: Efatá, eu estou aberto para receber as bênçãos de Deus hoje,
agora e para sempre. Escreva nos comentários com toda a sua fé, com toda a sua convicção, para que sua declaração se manifeste no reino digital e no reino espiritual. Efatá, eu me abro, e então vá e viva a vida que foi libertada para você. Uma vida de milagres diários, de abundância transbordante, de paz que excede todo entendimento, porque você foi feito para a liberdade, para a luz, para a plenitude. Efatá.